Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Eduardo Weaver, e Marcos Rezende, meu amigo, conversamos sobre ensinamentos desse grande pensador, dessa grande personalidade, Jiddu Krishnamurti, que vem sendo uma influência positiva em pessoas de todo o mundo. E hoje nós escolhemos como tema o relacionamento com a natureza. E a natureza tem sido para nós, desde de tempos imemoriais, essa grande mãe, né? E quando nós falamos em natureza, não é só natureza física, é a natureza no sentido mais amplo, né? A natureza no sentido cósmico, aquele princípio feminino, receptivo, amoroso, que está por trás de tudo que existe. É tão importante, né, Marcos? O relacionamento com a vida, né? Com a mãe, o relacionamento com tudo aquilo que está à nossa volta, que é também, como diz o Krishnamurti, a condição para que nós possamos ter um relacionamento apropriado, tanto com os seres humanos como com nós mesmos. O Krishnamurti chegava a falar que quem não se relaciona com a natureza não consegue se relacionar com os seres humanos nem consigo mesmo. Pois é, Edu, interessante que a natureza ela está em ordem, né? Ela tem o seu equilíbrio natural, o equilíbrio ecológico, os ciclos da natureza, tudo segue uma ordem. Agora, o ser humano vive em completa desordem. Então, ele, apesar de fazer parte da natureza, né, também fazer parte da natureza, ele, com esse seu livre-arbítrio tão necessário, ele quebra a ordem natural das coisas e vive em desordem, e vive em desarmonia, né? Então, o tema que nós vamos tratar hoje, desse relacionamento com a natureza, ele é muito presente não só na obra do Krishnamurti, como na vida do Krishnamurti, porque você vai ver, tudo que você olhar na vida dele, ele estava na natureza, ele fugia das aglomerações, ele procurava aqueles recantos com aquela sensibilidade para a natureza, né? Inclusive, também na questão das escolas do Krishnamurti, ele sempre estimulou que essas escolas estivessem em ambientes o mais próximos da natureza, para que os jovens, as crianças, né, pudessem aprender em contato com a natureza. Então, a gente vai ver que a natureza tem um poder revitalizador muito grande da consciência, né? Ela traz aquela paz, aquela harmonia, mas para isso a gente precisa estabelecer uma certa conexão, que é isso que a gente vai tentar desenvolver hoje, né? Exatamente. Essa conexão com a natureza, para o Krishnamurti, é a base da vida. Ele falava, inclusive, em comunhão com a natureza. É muito bonito. E ele dizia que quem não está em comunhão com a natureza está morto. Uma frase assim extremamente forte, né? Que nós precisamos estar em comunhão com os rios, com as árvores, com os pássaros, com a luz do entardecer, com a luz da manhã que está refletida sobre as águas, com o vizinho, com os filhos, com a esposa ou com o marido. Enfim, essa comunhão é a condição do bem viver. Quando existe essa comunhão, que tem a ver com um relacionamento profundo e não superficial, um relacionamento de alma, um relacionamento de coração, então é possível haver um aprendizado, é possível você viver com intensidade, com beleza. Então, esse relacionamento com a natureza é algo fundamental, esse comungar, né, da natureza, você sentir que não existe separação entre você e a natureza, não existe separação entre você e os outros seres humanos. É uma coisa de uma profundidade e, ao mesmo tempo, de uma beleza enorme. E é um grande aprendizado que nós temos que recriar, porque as crianças, naturalmente, já têm esse sentimento de integração com a natureza, né?
eles já brincam com a natureza, eles não têm medo de entrar numa floresta, não têm medo das águas, não têm medo de estar em ambientes naturais. Já o ser humano, né, aos poucos, ele vai se fechando em si próprio e aí começa a ter medos, né, os mais diversos, né, porque ele vive em ambientes artificiais e quando chega no ambiente natural, aquilo é algo novo, não faz parte mais da sua vivência, porque nós nos afastamos da natureza. Então, acho que uma das coisas mais importantes na educação, como o Marcos falou, é essa reintegração com a natureza, você sentir, desenvolver a sensibilidade para a natureza. Então, é interessante que a natureza tem esse poder regenerador, né? Quando você está muito estressado, quando você está naquela correria, se você parar tudo e sair do ambiente muito urbano, tiver contato com a natureza, né? Com o verde, com o mar, com água, né? Com o céu, há toda uma energia, todo um magnetismo na natureza que te traz uma vitalidade, né? Te revitaliza. Mas, para isso, você tem que ter sensibilidade e você não pode estar autocentrado, né? O grande problema nosso é que a gente, com os nossos problemas, as nossas buscas, as nossas lutas, as nossas conquistas, os nossos medos, a gente vive de uma forma autocentrada, em que a gente perde a sensibilidade. A gente vive isolado nesse mundo mental de interesses, vamos dizer assim, né? E aí você vai para a natureza, se você tiver muito, como se diz lá no sul, atucanado, você não vai ter a sensibilidade para permitir que a natureza te regenere, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que os ambientes eles ficam impregnados de energias, né? Há ambientes que são muito carregados de coisas que acontecem ali, e aquela energia se reflete para uma pessoa muito sensível, né? Então, assim, a natureza é a fonte da revitalização, mas é preciso você perceber sua estrutura de ego voltado para si mesmo, de pensamento nesse círculo de interesses, para poder largar um pouco isso e, com isso, se abrir para essa revitalização tão necessária para um viver espiritual, porque o viver espiritual ele não tem a ver com igreja, com religião, né? Ele tem a ver com a natureza da vibração que você emite, né? Do nível de vibração e das suas atitudes. Portanto, essa revitalização é muito importante na medida que a vida humana de competição, de busca de sucesso, de busca de dinheiro, e que todos nós, em maior ou menor grau, estamos mergulhados nisso, a gente vai sendo sugado, a gente vai sendo desvitalizado, vamos dizer assim, espiritualmente falando, e a gente precisa dessa regeneração. Essa regeneração é fundamental. Só que as pessoas, às vezes, têm assim, intelectualmente uma ideia, não, eu preciso levar uma vida mais integrada, eu preciso me regenerar, preciso desenvolver essa sensibilidade. Mas as pessoas estão tão condicionadas que elas querem sempre que alguém dê uma fórmula, que alguém aponte como é que eu devo fazer para conseguir me integrar com a natureza. Isso que o Krishnamurti sempre mostra, que não existe fórmula para você desenvolver, por exemplo, a comunhão com a natureza, né? Mas você pode perceber algumas coisas. Quando você está agindo baseado no passado, baseado nos condicionamentos, você não está atento para aquilo que está acontecendo à sua volta. E o Krishnamurti coloca, por exemplo, que geralmente você não consegue nem perceber a natureza porque você olha para a natureza com sentido utilitarista. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela em que ele fala justamente sobre isso. Então, ele fala o seguinte: nós nunca olhamos para uma árvore
ou, se o fazemos, é com a intenção de usar esta árvore, quer sentando-nos à sua sombra, quer cortando-a para usar como madeira. Em outras palavras, olhamos as árvores como os objetivos, como os objetos utilitários. Nunca olhamos para uma árvore sem nos projetarmos, sem usá-la para nossa própria conveniência. Isso é uma coisa muito triste, né? Você não olhar para uma árvore como um ser vivo e olhar para a árvore porque ela pode dar uma sombra, porque ela pode dar madeira, porque ela pode dar um fruto que te interessa, né? E você não valoriza a árvore per se, né? Pela sua beleza, por ser um ser igual a você, que é fruto da terra, né? E ele continua: tratamos a terra e seus produtos da mesma maneira. Não há amor pela terra, há apenas uso da terra. Isso é o grande responsável pelos problemas ecológicos que nós temos. Nós não valorizamos a terra pelo fato da terra ser uma criação divina, mas apenas porque ela tem um valor. Você compra uma terra e ela passa a ser sua, né? Ele diz: se de fato amássemos a terra, economizaríamos os produtos que ela nos dá. Isso é uma coisa muito importante, né? Você não despender aquilo que você não precisa, você economizar os produtos que vêm da terra, você não desperdiçar. Ou seja, se quiséssemos entender o nosso relacionamento com a terra, teríamos de ter muito cuidado com o modo de usarmos os seus produtos. A compreensão do nosso relacionamento com a natureza é tão difícil de entender quanto o nosso relacionamento com os vizinhos, a esposa e os filhos. Mas nós não ligamos para isso. Nós nunca sentamos para olhar as estrelas, a lua ou as árvores. Estamos ocupados demais com as atividades sociais e políticas. Então, vocês vejam quanta sabedoria, né, nesse posicionamento, né, que nós perdemos aquela capacidade do encantamento, de você olhar para a natureza e sentir a natureza, sentir toda a beleza que existe na natureza, aquela vida que está se expressando na natureza. Isso é uma coisa fantástica, inclusive é uma fonte de satisfação, uma fonte de saúde. Quando você está dentro da natureza, dentro de uma floresta, você se sente revitalizado. Isso é algo que é perceptível se você tiver um mínimo de sensibilidade. E como o Marcos falou, nas escolas do Krishnamurti, ele procura sempre desenvolver essa sensibilidade, fazendo com que os estudantes tenham contato com a natureza. Eu acho que isso aí devia ser indispensável em qualquer escola, de ensinar as crianças a amar a natureza. Edu, você no início falou sobre comunhão. E comunhão é um estado em que não tem esse utilitarismo que o nosso pensamento cria, né? De olhar a árvore com interesse, seja na madeira, seja na sombra, seja na fruta, né? A comunhão que pode ser com a árvore, com o vizinho, com a esposa, com o filho, ele está apontando para um estado de relação em que não há uma trincheira mental filtrando, julgando, uma trincheira de interesses, né? Condenando, comparando, né? Um estado de comunhão é uma relação direta, inteira, né? E aí, desse mesmo livro que você leu, eu tirei aqui um trechinho que ele fala assim: vocês já estiveram em comunhão com uma árvore? Comunhão com uma árvore. Sabem o que significa observar uma árvore sem ter nenhum pensamento, nenhuma lembrança interferindo na sua observação, em seus sentimentos, na sua sensibilidade, no seu estado de atenção, de tal forma que só exista a árvore e não exista nem mesmo você observando a árvore? Ou seja, o completo autoesquecimento, só existe aquela coisa, né?
É. Provavelmente nunca fizeram isso. Para vocês, uma árvore não tem significado. A beleza de uma árvore não tem nenhuma importância, porque para vocês beleza significa sexualidade, ou seja, a mente já com a ideia de beleza num outro viés, né? Portanto, vocês têm de excluir a árvore, a natureza, o rio, as pessoas, e não estão em contato nem mesmo com vocês mesmos. Estão em contato com as próprias ideias, as próprias palavras, como seres humanos em contato com as cinzas. Olha só, Isso é forte. esse mundo de palavreado, de teoria, de blá blá blá, de doutrinação, isso aí são cinzas, né? A vida em si, o fogo flamejante, está muito além de qualquer explicação, de qualquer comparação, de qualquer teorização, né? E é uma espontaneidade natural, né? Até para tratar da natureza tem que haver uma espontaneidade. Eu me lembro quando o professor P. Krishna deu um curso em Brasília, e tinha uns krishnamurtianos assistindo, que é aquele pessoal que segue a risca a letra do Krishnamurti, né? Aí o professor Krishna estava falando um monte de coisa interessante, bem profunda. Aí um cara falou assim: por que você não vai lá na montanha deixar a brisa tocar o seu rosto? Por que você não vai fazer isso? Por que você não vai olhar o pôr do sol, não sei o quê? Aí o P. Krishna falou assim: eu só estou tentando ser eu mesmo. Até para você falar da natureza para virar uma teoria, entendeu? Então, assim, a gente tem que compreender a nossa mente, o nosso modo imitativo de ser, para poder ser Repetindo o que os autêntico. outros falaram, né? Não adianta repetir o que o Krishnamurti falou, não. Porque realmente a gente vive no padrão mental, isso é um fato. Então, a gente precisa perceber esse padrão para ir além e entrar em comunhão. Agora, não adianta você transformar as palavras do Krishnamurti num outro padrão mental a ser seguido, porque aí você vai se perder do mesmo jeito. O Krishnamurti falava que essa comunhão não pode ser obtida se você deixar o passado interferir, né? Ou seja, todas as suas ideias, seus conceitos, suas expectativas, aí você não vai chegar lá, né? Quando se coloca como objetivo ter essa comunhão, ela passa a ser algo intelectual e não vivencial. E o Krishnamurti falava, a beleza já está aí. Você não precisa fazer nenhum esforço para desenvolver essa comunhão. Porque nós temos geralmente aquela ideia, né? Eu vou fazer um esforço para me libertar das minhas limitações, eu vou fazer um esforço para ser mais sábio, para conseguir me integrar com as árvores e tal. Mas o Krishnamurti falava, o perfume das flores e o perfume das árvores está sempre aí. Você não precisa fazer nada, basta sentir. E isso eu acho que é de uma profundidade muito grande, né? Você não tem que fazer nenhum esforço para sentir o perfume das árvores. Você tem que apenas aquietar a mente. Porque se a mente estiver 1.000 por hora, você vai passar e não vai nem sentir o perfume daquela flor ou daquela árvore, né? Daquela folha, às vezes tão bonita, tão perfumada, né? Então, a condição não é criar um emaranhado mental dizendo eu vou chegar lá quando eu fizer isso, fizer aquilo. É apenas parar, aquietar e sentir. Chegamos ao final do primeiro bloco desse nosso encontro, diálogo sobre a vida, em que nós estamos conversando sobre os ensinamentos de Krishnamurti. Aguarde um pouco, daqui a pouco estaremos de volta. Retomando nosso programa, estamos falando sobre o relacionamento com a natureza, segundo algumas luzes trazidas pelo grande pensador Jiddu Krishnamurti. Eu queria contar duas experiências que eu passei que mostra como não é uma coisa que você produz, é uma coisa que pode acontecer sozinha, né?
Uma foi uma vez que eu estava num restaurante, em pé, esperando uma pessoa chegar, em pé, e tinha um vaso de plantas. E eu comecei a olhar para a folha daquela planta e ver os detalhes, as sutilezas, o desenho. Foram alguns segundos, não sei se chegou a um minuto, mas eu me perdi ali. Foi uma experiência tão forte que, olhando a folha de uma planta num vaso, em pé, num restaurante, por alguns instantes eu me perdi. E esse se perder é exatamente quando você esquece de si mesmo, quando você fica tão encantado com uma coisa que ela te leva, você já não está mais. Né? Não existe mais o observador, né? E não é uma coisa que você produza, que você quer produzir. Ela acontece se você dá intensidade ao que você está fazendo. Né? Uma outra experiência muito interessante, que aparentemente contradiz tudo que a gente está falando, aconteceu numa solenidade de formatura, porque eu fui professor universitário muitos anos e eu volta e meia era convidado para a formatura dos alunos, né? E foi uma coisa que tinha umas 2.000 pessoas num salão, mas uma bagunça. Sabe aquelas coisas que eles ficam estourando balão, aí quando chamam o nome do aluno que está se graduando, aquela gritaria, toca apito, uma confusão. Eu não sei por que cargas d'água, eu estava lá na mesa, que eu era um dos professores homenageados, olhando aquela multidão, me veio um estado do nada. Eu não inventei isso, não pensei nisso. Me veio um estado de sensibilidade com aquela multidão toda que eu me esqueci de mim e como se eu me diluísse nela. Foi uma coisa também de pouquíssimo tempo, mas foi muito marcante, porque quando a gente fala na natureza, a gente faz essa dicotomia, né? Ah, tudo que é natureza é bom e tudo que é bagunça do ser humano é ruim, né? A gente cria uma dualidade e como se você tivesse que fugir de uma para outra. É lógico que na natureza a vibração é outra, ela vai te estimular muito mais facilmente do que no meio da bagunça. Agora, essa experiência que eu não inventei, que eu não procurei, ela veio sozinha, eu acho que ela só veio para me mostrar que isso não é tão absoluto assim. Na verdade, é um estado interno de abertura que pode acontecer, é que te traz uma sintonia, né? Uma conexão, como nós falamos, ou comunhão. Né? Quer dizer, é você sair do seu centro de julgamentos, de opiniões, de saberes, né? É você se esvaziar de tal maneira que você entre em sintonia com o que estiver acontecendo, seja a natureza humana, seja a natureza pura, né? É que não existe separação entre a natureza humana e a natureza como um todo, né? Geralmente, quando nós pensamos na natureza, sempre nós olhamos para fora, né? Achamos que a natureza está do lado de fora. Mas a natureza somos nós também, né? Nós não somos separados da natureza. E isso é uma coisa também, é um aprendizado, que você começa a perceber que você, a terra, as árvores, os animais e os outros seres humanos são parte do mesmo todo, né? Como diz o que o músico costumava sempre dizer, nós somos o mundo e o mundo está em nós. Então, essa percepção de unidade, essa percepção de totalidade da vida, né, é algo que é não intelectual. Se você for tentar perceber isso intelectualmente, você vai dizer, isso é absurdo, eu sou eu e os outros são outra coisa, a natureza está aí para ser utilizada mesmo, Deus, afinal, criou os animais para servir ao homem. Mas o Krishnamurti ele fala muito da insensibilidade de um ser humano, por exemplo, que pega uma espingarda e mata um passarinho. Uma criança faz isso às vezes e os pais aplaudem. Puxa, que pontaria, né? Você conseguiu pegar uma espingardinha de chumbo, né? E matar um passarinho, que legal. E outros matam por esporte, e outros matam para comer também. Então, houve assim, a vida foi banalizada, como se a vida dos animais, a vida das plantas não tivesse valor. E aí, quando a vida dos animais e plantas não tem valor, a vida humana também passa a ter pouco valor. Porque quem se habitua a matar, acha que matar
é uma coisa normal. Então, eu queria compartilhar com vocês um texto aqui que é até um pouco forte do Krishnamurti, que tem a ver com isso que eu estou falando. Chama Um Relacionamento com as Coisas Vivas da Terra. Há uma árvore na beira do rio e temos observado-a dia após dia, durante várias semanas, quando o sol está quase nascendo. Você vê que essa descrição é muito comum no Krishnamurti, ele descreveu o que ele está observando, o que ele está sentindo. São descrições muito poéticas, né? De grande sensibilidade. E eu me deleitava vendo essas descrições que o Krishnamurti muitas vezes fez em vários dos seus livros, né? Na medida que o sol se eleva lentamente sobre o horizonte e sobre as árvores, esta árvore, em especial, torna-se repentinamente dourada. Todas suas folhas ficam brilhantes com vida e, com o passar das horas, na medida em que você observa esta árvore, cujo nome não importa, o que importa é que é uma linda árvore, uma qualidade extraordinária parece se espalhar por toda a terra e sobre o rio. E na medida que o sol se eleva um pouco mais, as folhas começam a balançar e a dançar. E cada hora parece dar a esta árvore uma qualidade diferente. Antes do sol nascer, ela tem um aspecto sombrio, quieto, distante, cheio de dignidade. E quando o dia começa, com a luz incidindo sobre elas, as folhas dançam e lhe dão um sentimento peculiar de grande beleza. Ao meio-dia, sua sombra se aprofundou e você pode nela sentar, protegida do sol, nunca se sentindo solitário, tendo a árvore como companheira. Quando você se senta sobre a sua copa, há um relacionamento de profunda segurança e uma liberdade que só as árvores podem conhecer. É bonita essa metáfora, né? A natureza ela conhece uma liberdade que às vezes nós não conhecemos. Isso é muito profundo, né? Às vezes se pensa que a árvore não tem liberdade porque ela está presa no chão, mas ela tem uma liberdade que é de outra natureza. Quando a noite cai, quando os céus do ocidente são iluminados pelo sol poente, a árvore gradualmente se torna sombria, escura e fechada em si mesmo. O céu tornou-se vermelho, amarelo, verde, mas a árvore permanece quieta, oculta e descansa na noite. Se você estabelecer um relacionamento com ela, você, consequentemente, está relacionado com toda a humanidade. Você é, então, responsável por esta árvore e pelas árvores do mundo. Mas, se você não estiver relacionado com os entes vivos desta terra, você pode perder todo o relacionamento que você possa ter com a humanidade e com os seres humanos. Nós nunca olhamos com profundidade para a qualidade de uma árvore. Nós nunca, na verdade, a tocamos, sentimos sua solidez, seu tronco áspero, nem ouvimos o som daquela parte da árvore, o tronco. Não o som do vento sobre as folhas, nem a brisa da manhã que faz as folhas balançarem, mas o seu próprio som, o som do tronco e o som silencioso das raízes. É necessário ser extraordinariamente sensível para escutar este som. Este som não é o ruído do mundo, não é o ruído da mente tagarela, nem da vulgaridade das brigas humanas ou das suas guerras, mas é o som que é parte do universo. Isso é retirado do Krishnamurti para si mesmo.
Isso se chama comunhão, né, Edu? Completa comunhão, né? Olha a sensibilidade do cara, um autoesquecimento completo para perceber tudo isso, né? É de uma beleza extraordinária, né? Você ter a capacidade de escutar o som que é inerente à árvore, que está nas raízes, no tronco das árvores. Isso é possível quando você sente a árvore como parte de você, né? Isso E sem ser uma imaginação, né? Sem ser uma invenção, né? Sem ser é, uma produção do pensamento, né? É uma questão de sensibilidade agudíssima. Aí você vê que no final ele fala aí que é o som do universo, né? isso. Isso aí é a unidade da vida, que é o tema que nós estamos tratando em todas essas reuniões, né? É você ir além das formas e tocar a essência que permeia todas as coisas, né? Mas só Exatamente. quando o eu está ausente, o autoesquecimento é completo, só aí que essa mega sensibilidade pode existir para tocar essa energia vital que permeia todas as coisas, né? Aí você vê, Marcos, que essa afirmação que ele faz é de grande profundidade. Se você não conseguir ter um relacionamento com essa árvore e com todas as árvores, né, você não consegue ter um relacionamento também com os seres humanos e com a humanidade, porque as duas coisas são uma só. Se você se isola em você mesmo, você não tem relacionamento com ninguém. Daí as pessoas se sentirem tão sós, tão problemas psicológicos, estão deprimidos, porque elas deixaram de se ver como parte da natureza, deixaram de ver que ela e a árvore não são coisas separadas. Então, você vê com uma importância, uma educação para a vida, uma educação que valorize cada aspecto do ser, né? O tronco, as raízes, as folhas, o pôr do sol, a beleza da reflexão da luz do sol na lagoa, no rio ou no mar. Tudo isso aí faz parte da educação, uma educação para desenvolver a sensibilidade, para desenvolver a percepção que nós somos parte da natureza. Pois é, e é incrível que ele fala com um vigor assim muito forte que você é o mundo, né? Você é a humanidade. Isso parece uma teoria, né? Como que eu sou o mundo? Como que eu sou a humanidade? Né? Mas ele está falando nesse nível aí que você tocou. Quando você toca a essência das coisas, a essência da árvore é a mesma essência da humanidade. Isso requer uma sensibilidade extraordinária, requer como eu falei, um autoesquecimento absoluto, né? Agora, a gente, incapaz dessa sensibilidade toda, a gente teoriza a respeito. E a gente muitas vezes eu quero ser a humanidade, eu quero servir a humanidade, né? A gente cria para si mesmo às vezes um certo messianismo, né? Eu quero ajudar a humanidade, eu quero é, isso no fundo é uma forma de buscar um preenchimento, né? O nosso vazio existencial a gente preenche com certas ideologias que a gente cria ou que adere, né? Eu quero amar a humanidade, eu quero amar a humanidade. Ora, se você quer amar a humanidade é porque você não ama, né? Quer dizer, você precisa querer produzir um amor que é fruto do pensamento que não é amor, né? Então, assim, no fundo, tudo oscila entre a mente e o coração, a mente e o coração, né? Quando a mente se aquieta, quando a mente sai de cena, com suas vias de fuga, com as suas buscas de preenchimento, com seus objetivos a atingir, quando tudo isso sai de cena, né? E fica só aquela sensibilidade, aquele vazio, aquela leveza, aí no coração das coisas, o seu coração toca o coração das coisas. E aí essa sensibilidade te leva a ser a humanidade, porque aí você já não está mais presente, né? É um negócio que parece jogo de palavras, mas não é, não. É uma mudança de canal muito significativa você sair da mente para o coração. Isso é um desafio tremendo, que não seja de palavras, né? Que seja uma coisa de fato. Chegamos ao fim do nosso programa, um tema fascinante.
desafiante e que eu espero que tenha tocado os corações de vocês. E fiquem conosco. Nos próximos programas estaremos ainda tratando desses temas que estão relacionados ao nosso viver. Até o próximo programa.